A aula de hoje é potencialmente a aula que pode te fazer economizar mais dinheiro no longo prazo, né? Porque a gente está falando aqui sobre uma decisão que tem um altíssimo impacto financeiro na sua vida. E ela é uma decisão que tem que ser tomada de forma racional. O que o nosso emocional pode gerar de impacto financeiro futuro é avassalador, é uma coisa ridiculamente alta. Eu vou te mostrar uma planilha que eu fiz aqui e que pode te ajudar, vai ficar disponível para você poder tomar decisões também inteligentes daqui para frente, caso você já não as tomasse dessa forma. Mas antes, eu queria te alertar para realmente a importância dessa aula. Porque veja só, no meu caso, eu vou te contar uma história de quando os meus pais compraram um apartamento e esse apartamento fez a minha família quebrar, né? Porque possivelmente eles não tinham essa planilha e não só isso, eles não tinham esse controle financeiro ou controle racional, a decisão era tomada de uma forma muito emocional. Então o que aconteceu? Eu jogava tênis, eu jogo tênis até hoje, gosto muito desse esporte e tem uma época que eu morava em Alphaville e aí eu fui competir contra esse condomínio no Panambi. E quando eu fui lá, muito novo, foi eu, meu irmão, meu pai, minha mãe, né? Foi todo mundo me assistir nesse torneio. A gente foi para lá e eu fui jogar tênis. E a gente ficou maravilhado pelo condomínio. O condomínio tinha 4 quadras de tênis e ia montar mais algumas outras. O condomínio era lindo, era gigante, os apartamentos eram ótimos. Você tinha um monte de churrasqueira, você tinha uma floresta lá, você tinha restaurante, você tinha cinema dentro do condomínio. Você tinha até um mini zoológico, você tinha fonte, era uma coisa incrível e linda. E eu fiquei maravilhado, né, com toda aquela possibilidade, né, aquela coisa bonita. Onde a gente morava era muito legal também, mas lá era muito melhor, né, na minha cabeça. E na cabeça do meu irmão também. Então o que aconteceu? A gente começou eu lembro que eu chegava no meu pai e falava, pô pai, compra um apartamento aqui, vamos mudar pra cá, né, vamos se mudar, eu achei legal demais aqui, olha quantas quadras tem de tênis e tudo mais. E o meu pai, muito coração mole, ele falou, poxa filho, eu não sei. Eu falei, pai, vai. E aí o meu pai comprou esse apartamento. Só que qual que foi o grande problema de toda essa história? O problema é que esse apartamento era muito caro. Era muito grande, tinham parcelas que cabiam no bolso, mas não sobrava mais dinheiro do que a parcela, né? E aí meu pai tomou essa decisão emocional, o lado emocional dele tomou conta, da minha mãe também, e aí a gente se mudou para lá, deu uma entrada no apartamento, começou a pagar as parcelas mensais, mas o que começou a acontecer é que estavam estrangulados aqui. E aí chegou uma hora, e sempre chega essa hora, em que a renda diminui, né? Geralmente as pessoas perdem renda, ou em algum momento elas passam por um aperto ou tem um imprevisto, e se você tem as contas muito próximas da sua receita, em algum momento você se lasca. E foi exatamente o que aconteceu. A gente tinha um apartamento enorme, lindo, estava sendo pago, tudo em dia, a gente estava curtindo, em algum momento a gente não conseguiu mais pagar as parcelas. E aí essa história começou a se prolongar. Porque aí depois começou a rolar um monte de coisa, começou a rolar processo, começou a sujar o nome da minha família, a gente já não conseguia mais pagar essas parcelas. E com o passar do tempo, o que começou a acontecer? Começou a ter um mandado para tirar a gente lá de casa. E aí a gente estava lascado, a gente estava em um mar de dívidas. E aí o apartamento, ele ia cada vez mais dando problema, porque as nossas dívidas iam acumulando, as parcelas iam acumulando, ia tendo juros sobre tudo isso, e a gente ia cair numa rotina que era só pior, ela ia de mal a pior. E o que aconteceu é que o dinheiro não estava trabalhando para a gente, o dinheiro estava trabalhando contra a gente. E não só financeiramente, mas isso daqui te deixa muito abalado. Eu lembro que era um inferno, assim, qualquer coisa se resumia a dinheiro, a gente discutia muito, todo mundo brigava e a gente não era mais extremamente feliz por causa dessa situação. Tudo por causa da decisão de comprar um imóvel da forma incorreta. Tinham muitas outras coisas, que não é o foco da aula falar sobre isso, mas que foram muito chatas. Lembro de oficial de justiça batendo lá na porta de casa, a gente se escondendo, sabe? Era cada coisa, gente, que olha, foi algo que eu não desejo para ninguém. Então, se você já passou por isso, ou se você conhece alguém que passou por isso,
você sabe o quanto isso é perigoso, o quanto isso machuca e o quanto isso é prejudicial. Por isso eu recomendo muito que você preste muita atenção nessa aula, porque eu fiz uma planilha agrupando tudo o que é possível para te ajudar a tomar a melhor decisão em relação ao imóvel, tá? Então, dito isso, falado um pouco da minha história, da minha relação com isso, eu queria te falar um pouco sobre o conceito da compra do imóvel, né? Existe uma cultura aqui no Brasil de que comprar imóvel é bom, de que comprar imóvel é seguro, de que comprar imóvel sempre rende, né? Mas não é bem assim. Existem ocasiões que isso realmente faz sentido, mas existem muitas outras ocasiões em que isso não faz sentido, tá? Por quê? Porque vamos considerar que existem uma série de hipóteses aqui. Uma delas é você ter o dinheiro para comprar um imóvel à vista. Se você tiver um dinheiro para comprar um imóvel à vista, talvez valha a pena você de fato ir tomar essa decisão. Mas essa aula tem muito mais a ver com a pessoa que não tem o dinheiro para comprar o imóvel à vista, está analisando a compra de um imóvel, gostaria de comprar um imóvel, mas ela está avaliando se vale mais a pena comprar um imóvel, se vale mais a pena morar de aluguel e juntar um dinheiro para depois comprar à vista, se vale mais a pena comprar pela tabela saque ou pela tabela price, né? Então a gente vai falar sobre esse tipo de decisão. O que é possível é você, imagina que vá comprar um imóvel financiado e você vai ter lá parcelas de R$10.000, hipoteticamente. Se você não for comprar esse imóvel financiado, você poderia, morar no imóvel com a mesma qualidade, pagando um aluguel menor do que essa prestação e guardar o excedente, e esse excedente sendo investido, será que te faria comprar esse imóvel de uma forma muito mais rápida ou muito mais demorada, né? Então, te convido para ver a planilha para entendermos se faz sentido esse tipo de decisão e qual seria a melhor decisão, tá? De novo, essa planilha está disponível aqui no programa do Meu Milhão, de forma exclusiva para vocês. Então você pode baixar ela, fazer várias simulações, você pode mudar um monte de coisa e adaptar à sua realidade, ok? Então vamos lá. Essa é a planilha e eu separei ela em tabela saque e tabela price. Eu estou comparando isso com um aluguel. Então qual que é a diferença da tabela saque e da tabela price? Quando você vai financiar o seu imóvel, geralmente no banco, o banco ele vai te dar uma opção de escolher entre uma tabela ou outra. Alguns bancos eles simplesmente optam por não trabalhar com uma das duas, mas geralmente a gente tem essas duas opções. A tabela price e a saque elas têm algumas diferenças. A tabela price, ok? A tabela price ela tem prestações constantes, ou seja, nesse exemplo aqui você paga uma prestação de R$ 3.748,97 e você se mantém pagando isso ad eterno, né? Às vezes você tem algum reajuste aqui, mas às vezes você já tem uma taxa combinada, por isso você não vai ter um reajuste, ok? Já a tabela saque, ela não tem uma prestação constante, a prestação vai diminuindo, só que a amortização é constante, tá? Eu já vou entrar um pouco mais nesse conceito. Pensa assim, a tabela price é aquela que o preço que você paga todo mês é o mesmo. A tabela saque é aquela que o preço começa muito mais alto e conforme você vai pagando, as prestações vão diminuindo. Será que existe uma tabela melhor? Vamos ver aqui na planilha, tá? Vamos começar pela tabela price. Eu vou te dar o meu exemplo, pelo menos de hoje, eu estou gravando esse vídeo, tá? Sobre o meu imóvel. Eu moro em um apartamento hoje, que tem um valor de R$1.100.000, tá bom? E eu pago de aluguel, porque ele não é meu, eu pago de aluguel R$3.000, né, só de aluguel, mais R$1.500, que aí seria de condomínio, seria de IPTU, seria de todas as outras coisas. Então eu pago mais ou menos R$4.500 por mês, sendo que R$3.000 é referente a aluguel. Só que eu não posso incluir condomínio, IPTU e etc. na minha conta, porque eu pagaria isso daqui se eu financiasse ou se eu morasse de aluguel. Então eu excluí isso daqui na conta, eu estou falando só do valor de aluguel. No meu caso, então, eu pago de aluguel R$3.000, né? Então está aqui na planilha, já está preenchido, R$3.000.
E o meu imóvel de 1.100.000, se eu quisesse financiar ele, eu teria que dar uma entrada de pelo menos 20% dele se eu fosse fazer isso no banco. Geralmente o banco pede uma entrada de 20%. 20% de 1.100.000, tá? Vai dar 220 mil reais. Ou seja, eu financiaria aqui, 880 mil reais, beleza? Agora, será que faz sentido eu financiar esse imóvel ou será que faz mais sentido eu morar de aluguel? Vamos entender. O que a gente precisa mais aqui na planilha? A gente precisa do CET. O CET é o custo efetivo total. Então, quando você vai no banco fazer uma simulação de financiamento, o banco vai te passar um monte de taxa e vai te passar o custo efetivo total. Geralmente é o agrupamento ali das principais taxas que eles cobram no financiamento, tá bom? Eu coloquei mais ou menos 0,9% de taxa ao mês, que é uma taxa condizente com o mercado na realidade de hoje. Você vai ter que escolher também o seu prazo. Eu coloquei um prazo de 30 anos, porque geralmente a gente joga para 30 anos, o máximo, né? Porque a gente quer que a parcela fique o mínimo possível para dar tempo de a gente acumular patrimônio e antecipar isso o mais rápido possível. Uma coisa que geralmente as pessoas não consideram quando fazem esse tipo de simulação é que mesmo você financiando imóvel, esse imóvel aqui, ele vai alterando de valor, né? Então você pagou um valor por imóvel, você travou o seu financiamento em cima do valor de hoje, mas esse imóvel ele vai sendo reajustado, geralmente positivamente, porque no tempo os imóveis tendem a se valorizar. E as pessoas não consideram essa variação nas simulações, tá? Então eu considerei aqui um índice de atualização. Eu coloquei mais ou menos 0,20% ao mês, tá? Mas você pode alterar. Pode colocar 0,3%, você pode colocar qualquer coisa, tá bom? E o que eu fiz aqui? Eu escolhi 0,20 porque eu puxei todo o histórico do IGPM, que geralmente é um índice que o pessoal usa para atualizar isso daqui, fiz uma média e achei plausível usar o número de 0,20. Por outro lado, o que você precisa considerar? Bom, se você não pagar o financiamento, você vai poder morar de aluguel. Então, geralmente sobra um dinheiro. Esse dinheiro você aplica. E se você aplica esse dinheiro, qual é a rentabilidade que será gerada em cima disso? Você vai escolher a rentabilidade que você quiser. Eu coloquei aqui 0,5%, ok? Eu coloquei 0,5%. Além disso, você tem que considerar também que existe uma atualização no seu aluguel. Porque imagina, você começa hoje pagando R$3.000 de aluguel, é o meu caso. Você acha que daqui a um ano eu vou pagar R$3.000 de aluguel? Provavelmente eu vou pagar mais. Geralmente isso daqui é atualizado pelo IGPM, tá? Então você precisa colocar um índice de atualização, tá bom? Eu coloquei o índice de atualização de aluguel de 5% ao ano. E 5% ao ano vai dar 0,41. Mas você poderia trocar esse número aqui tranquilamente, ok? Então beleza, então eu coloquei esse valor. O valor de entrada está aqui. E aí a gente tem aqui embaixo todas as prestações, amortizações e juros. O que eu fiz aqui? Bom, a prestação para essa condição que eu coloquei acima daria mais ou menos R$ 8.247,73, tá? A amortização daria R$ 327,73 e os juros daria isso. Por quê? Porque na tabela Price, como que funciona? Ó, na tabela Price, geralmente eu pego o saldo devedor, aqui de 880 mil, eu coloco os juros, que são 0,9% ao mês, e aí a gente acha o valor dos juros. Bom, o valor dos juros deu R$ 7.920, ok? Então a gente sempre vai fazendo isso, porque a gente vai pagando juros e abatendo do saldo devedor, tá bom? A prestação, a gente geralmente faz uma fórmula aqui no Excel para ela se tornar constante, tá bom? Então a gente chega a esse valor, você não precisa exatamente entender como funciona, porque a planilha está fazendo tudo isso para você, e aí ela vai criar todo esse fluxo aqui, tá bom? Então o que a gente consegue ver? Que com o passar do tempo a gente vai amortizando cada vez mais, tá vendo? Ó, aqui do lado são os meses
e aqui do lado são amortizações. Qual que é a diferença entre a amortização e os juros? É que os juros é o que você está pagando para o banco para utilizar o dinheiro dele. A amortização é o que de fato você está pagando daquela dívida, do principal, daqueles 880 mil que você financiou. Então aqui do lado é a prestação, é o total, é a soma dos juros do banco mais a amortização. Porque se você pagasse só os juros do banco, você nunca teria imóvel, porque você estaria só trabalhando com o dinheiro dele, aí não faria sentido, tá? E aí a gente cria um fluxo aqui, e como a gente colocou 360 meses, a gente vai ter esse fluxo até chegar nos 360, ok? Beleza. Agora, e Thiago, e se eu colocar aqui, sei lá, 10 meses? Bom, se você colocar 10 meses, a gente vai ter esse fluxo aqui encurtado também. Então é uma planilha inteligente, tá bom? Agora, como que a gente faz para entender o resultado dessa planilha? Simples. Aqui você tem uma tabela em que a gente compara o financiamento e o aluguel. Então veja só. Hoje, na minha realidade que eu compartilhei com você, se eu decidisse financiar o imóvel, eu teria pago no total, no final dele, eu teria pago R$1.100.000, né? Porque, obviamente, é os 880 mil mais os 220. 880 mil é o valor financiado e 220 mil é o que eu usei de entrada. Só que isso aqui foi o que eu paguei de amortização. Teve o que eu paguei também de juros, ok? De juros eu paguei esses 2.089.000. Tá? Então, veja só, eu paguei isso daqui de juros. O total que eu paguei de prestação, tá? E que nesse caso aqui eu não estou considerando a entrada, né? Eu poderia considerar a entrada também, mas eu não fiz isso, foi 2.969.000. Só que veja só, qual foi o resultado de eu passar 30 anos pagando o imóvel? O resultado foi eu ter um imóvel que vale R$ 2.258.252,17, tá bom? Esse foi o resultado. Por quê? Porque eu comprei um imóvel que na época que eu comprei ele valia R$ 1.100.000. Eu coloquei aqui um índice de atualização do imóvel, ok? Eu coloquei aqui um índice de atualização do imóvel de 0,2%. Então 0,2% ao mês vai deixando o seu imóvel cada vez mais valioso. Até que o imóvel de 1.100.000 vira um imóvel de 2.258.000 e esse valor que está aqui. Agora, e se eu tivesse feito diferente? Porque ó, hoje eu pago 3.000 de aluguel, certo? Eu pago 3.000 de aluguel. Só que se eu fosse financiar, eu teria uma prestação de 8.247. Então, supondo que eu tenho dinheiro para financiar esse imóvel, eu poderia guardar o excedente. Quanto que é o excedente? Né? Ó, o excedente aqui, ó, o excedente é o que eu pago de prestação menos o aluguel, certo? É o que eu pago de prestação menos o aluguel. E aí significa que eu posso pegar esse valor e investir ele mensalmente. Só que veja que eu coloquei aqui no primeiro mês, eu colocando os 220 mil reais da entrada do imóvel, sendo investidos já hoje, no D0. Por quê? Porque se eu poderia dar de entrada no imóvel, eu poderia também investir. Tá bom? Então, são situações equivalentes. Então, aqui do lado, o que eu faço? Eu invisto sempre o excedente da prestação versus o aluguel. E o excedente vai diminuindo, né? Porque o aluguel vai ficando cada vez mais caro, então eu vou podendo investir cada vez menos. Então, o que eu faço? Eu vou e invisto. Vou investindo cada vez mais, tendo essa rentabilidade aqui de 0,5, que a gente pode trocar, tá? Ó, eu posso trocar e os números alteram, até que o meu patrimônio aqui vai aumentando. Então, no final, veja, eu paguei de aluguel 2.446.000. Olha lá, paguei muito mais do que as prestações do financiamento. Aí você pensa, poxa, então não valeu a pena? Não, mas valeu, porque eu investi aqui 743 mil reais, que em 30 anos, né, nesse período aqui de 360 meses, me fizeram ter 4.092.000 reais ao longo desse período. O que significa isso? Significa que, no final de 30 anos, eu poderia pegar esse valor aqui, de 4.092.000, poderia comprar o meu imóvel de 2.258.000 reais
e ainda sobraria um valor de R$ 1.834.000. Então, nesse exemplo, o que valeria mais a pena? Valeria mais a pena, supondo que esses números que eu coloquei fossem números que realmente fossem acontecer, valeria mais a pena eu morar de aluguel no mesmo imóvel e depois eu comprar esse imóvel à vista. Agora, quando que eu conseguiria comprar esse imóvel? Simples. Eu conseguiria comprar esse imóvel quando o preço do imóvel atualizado fosse igual ao meu investimento. E quando isso acontece? Isso acontece, ó, vamos vendo aqui, vamos caminhando para baixo. Isso acontece mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? No mês 164, 160, por aí. Significa que demoraria aqui 10 anos, 40, mais ou menos 13 anos. Em 13 anos eu compraria o mesmo imóvel se eu morasse de aluguel. Olha que louco. Só que existe uma coisinha para a gente se atentar aqui. Porque olhando para isso então, poxa, será que vale mais a pena eu sempre morar de aluguel? Não necessariamente. Não necessariamente, eu vou mostrar algumas situações em que isso não vale a pena. Agora, tem uma coisa que a gente precisa considerar. Eu lembro que eu estava dando uma palestra uma vez e uma pessoa falou, ah, mas e a segurança de ter seu próprio imóvel? E aí eu te pergunto, o que é segurança para você? Porque para mim, eu já vi gente passar por situação em que elas tinham patrimônio, mas ele estava imobilizado. E elas precisaram do dinheiro. E aí? Você tem um imóvel de R$1 milhão e precisa de 100 mil por algum motivo. O que você vai fazer? Você vai ter que vender seu imóvel. Mas qual é a velocidade que você consegue vender seu imóvel? Porque o imóvel, ele tem uma liquidez. A liquidez é a velocidade que você consegue transformar um investimento, algum ativo, em dinheiro. Tá? A liquidez é baixa. Então, existe um benefício muito grande em você ter uma liquidez. Eu, por exemplo, tive uma situação em que eu precisei me mudar. Né? Por quê? Eu tive uma situação, por exemplo, que o meu local de trabalho mudou. Em 2 semanas eu mudei o local da minha residência. Então, pô, isso daqui é muito benefício. E aí eu posso ir a pé para o escritório, certo? Só que quando que não vale a pena a gente morar de aluguel? Bom, tem uma situação que é o seguinte. Tem um índice chamado Cap Rate. O Cap Rate, ele tem a ver com a relação entre o quanto você paga de aluguel e o valor do imóvel. Porque, pensa comigo, esse imóvel aqui do exemplo, ele custa R$1 milhão e 100 mil. Eu pago 3 mil de aluguel. Se o imóvel que custava 1 milhão e 100 mil e eu pagava 3 mil de aluguel, custasse metade disso, ou seja, custasse 550 mil, será que o aluguel dele também seria metade? Provavelmente não. Provavelmente não. Provavelmente o aluguel não seria metade, porque quanto menor o valor do imóvel, maior o cap rate, ou seja, o preço do aluguel não diminui na mesma velocidade que o valor do imóvel, tá? Então, por exemplo, se a gente fosse falar aqui de um imóvel de 550 mil reais, tá bom? Eu daria de entrada aqui 20% disso, daria então, vai, 110 mil reais, ok? E aí eu ia pegar aqui. Então, para um imóvel de 550 mil reais, eu iria pagar 440 mil no financiamento e 110 mil de entrada. O meu aluguel ia cair pela metade aqui? Provavelmente não. Ia cair para algo assim, uns 2 mil reais. Uns 2 mil reais. E nesse exemplo, veja só, já não tem diferença entre eu financiar e eu alugar e juntar um patrimônio para depois comprar. A diferença aqui seria a liquidez. Então, o que a gente percebe é que quanto menor o valor do imóvel, mais vantajoso fica o financiamento. Por isso que, para as famílias de classe média para baixo, geralmente vale a pena financiar. Para as famílias de classe média para cima, geralmente vale a pena você morar de aluguel e depois você comprar imóvel à vista, caso você ainda não tenha o patrimônio. Olha que legal, certo? Então, é isso que a gente começa a ver, tá bom? Mas por quê?
Porque se você não financiar o apartamento e for morar de aluguel, você vai ter que pagar o valor de aluguel, óbvio. Só que esse valor de aluguel talvez não te permita guardar tanto dinheiro assim, certo? Então é esse que é o conceito. E na tabela saque, o funcionamento é muito parecido, a lógica toda que eu passei aqui é a mesma, tá? A diferença é em como funcionam as prestações. Muitas vezes os brasileiros preferem a tabela Price porque a prestação é menor. Não significa que vai ser mais barato para você, mas significa que você precisa ter uma renda declarada menor. Porque geralmente o banco ele faz um financiamento utilizando até 30% da sua renda declarada. Então se você ganha 10 mil reais por mês, você poderia financiar um apartamento que a parcela mensal fosse de até 3 mil reais por mês. E como a prestação da tabela Price geralmente é menor, as famílias optam por isso porque é meio que o que elas conseguem, tá bom? Isso que é muito importante, tá? Legal, legal. Então na tabela saque, vamos seguir a mesma lógica só para finalizar? Ó, o meu imóvel hoje, 880 mil financiado, 220 mil de entrada no imóvel. Bom, então funciona da mesma forma. Você vai colocar aqui os valores, vai ter a prestação. Então, que a prestação começa em 10 mil e ela termina aqui em 2 mil, olha a diferença. E na Price, a tabela começa em 8 mil e termina em 8 mil, certo? Mas por quê? Porque você acaba amortizando mais no início, mas você também começa pagando mais. Então, como você vai amortizando mais, você vai tirando mais dinheiro do principal, até que chega uma hora que ele começa a render muito menos juros. E aí, chega uma hora que o negócio acelera de uma tal forma que as prestações ficam muito pequenas. Qual é a melhor tabela? A tabela saque ou a tabela Price? Não tem melhor tabela, porque tem um valor do dinheiro no tempo. Então, se você gasta menos, hoje, é óbvio que você poderia pegar o excedente e investir. Se você gasta mais hoje, você vai pagar logo os juros, tá? Então, quanto mais rápido você conseguir pagar os juros, melhor. Mas, ao mesmo tempo, você também está desprendendo mais dinheiro. Tem muito mais a ver com qual você prefere, com qual taxa você consegue, ok? No final das contas, elas são extremamente semelhantes. Bom, então, espero que essa planilha te ajude a tomar decisões extremamente importantes. Se você ficar com alguma dúvida, geralmente surge dúvida aqui, você pode me perguntar, mandar no grupo fechado. Com certeza a galera vai contribuir, vai te ajudar, tá bom? Então é isso aí, espero você na nossa próxima aula.